O que era o voto do Nazireu? A Bíblia vai nos dizer que no livro de Números, no capítulo 6, a partir do versículo 1 em diante, Deus ele fala a respeito deste voto e qualquer pessoa poderia fazer. E eu vou citar aqui duas pessoas na Bíblia que eram nazireus de Deus desde o ventre. O voto do Nazireu, ele consistia em um voto de consagração a Deus, e onde a pessoa se comprometia a seguir certas restrições. E neste voto, por um período determinado, era feito por um período determinado ou pela vida inteira, né? O mais comum do voto, a parte do voto mais comum era o de não cortar o cabelo e o de não consumir bebidas alcoólicas, mas também podia incluir a abstinência de contato com cadáveres. E este voto, ele era feito de consagração para Deus. E qualquer indivíduo poderia fazer este voto. Então a pessoa durante aquele período ou por uma vida inteira, né, ela ficava sem beber bebida alcoólica, sem cortar seu cabelo, não tinha contato com cadáveres, né? E era uma pessoa que ela ficava separada para Deus, ela se guardava para Deus. Um dos exemplos mais clássicos da Bíblia de um nazireu é o de Sansão, onde começa falando na sua história, lá em Juízes capítulo 13, que Sansão ele seria nazireu desde o ventre. Então ele não poderia beber bebida alcoólica, o seu cabelo nunca seria cortado. Até em histórias em quadrinhos fala, né, que a força de Sansão estava no cabelo, né? Mas não era. A força de Sansão ela vinha do Espírito de Deus. E porque ele era nazireu de Deus, ele não cortava o cabelo. E outro também na Bíblia que também era nazireu de Deus era João Batista. Ele era um homem também que não consumia bebida alcoólica, ele era separado, ele viveu uma vida separado para Deus e por talvez um zelo grande, diferente de Sansão que vivia no meio das pessoas, ele foi viver lá no deserto e pregava a palavra de Deus lá no deserto. Ele era também um nazireu de Deus, né? E qualquer pessoa poderia fazer este voto. E eu vejo como que este voto é uma pessoa se separando, se guardando para Deus. E numa parte dele, que é da parte de abstinência de bebidas alcoólicas, uma pessoa que fica longe, se abster, né, na verdade, né? Se abster, se afastar de bebida alcoólica, eu vejo muitas pessoas nesses debates dizendo, né, que não tem nada a ver do cristão beber bebida alcoólica ou não, se é pecado ou se não é. Bom, eu sempre me lembro do voto do Nazireu, que a pessoa ela ficava longe de bebidas alcoólicas e isso agradava a Deus. O voto do Nazireu era algo que separava o homem das coisas, né, que não agradavam a Deus, né? E a pessoa se separava para ter um contato maior com Deus. E este voto poderia ser feito por qualquer pessoa, tanto homem como mulher. E às vezes algumas pessoas eu vejo falando, né? Não, que a bebida alcoólica não é pecado e tal, mas eu vejo que João Batista nunca fez uso de bebida alcoólica, nem Sansão também. Apesar deles também não cortarem o cabelo, né? Mas hoje, o que seria um voto hoje do Nazireu? A pessoa poder se separar de coisas que poderiam contaminar a sua vida e a sua comunhão com Deus. Como eu poderia fazer um voto de Nazireu para Deus? Vendo tudo aquilo que poderia me afastar de Deus, né? E quantas coisas podem nos afastar de Deus? O aparelho celular pode. Claro que nesse momento você está vendo um conteúdo cristão, um conteúdo de Deus. Mas quantas vezes tem pessoas que usam o celular para ver o que não deve? Se abster desse tipo de coisa, poderia também você se guardar para Deus e fazer um voto a Ele, né? Fazer um voto do Nazireu é se separar de coisas que poderiam te afastar de Deus. E com certeza, fazendo esse tipo de consagração, você terá mais comunhão com Deus e também vai ter também uma vida de pleno conhecimento, se identificando
com a palavra de Deus, saindo das coisas que não agradam a Deus e mergulhando nas coisas que agradam a Deus. Ou seja, ficar menos tempo vendo coisas que não deve para passar mais tempo meditando na palavra de Deus, não fazendo coisas que não deve, né? E praticar mais a oração. Esse tipo de coisa agrada a Deus e aumenta a nossa comunhão com Ele. Muito obrigado para você que ficou até o final do vídeo. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo e que Ele cada vez nos capacite e nos dê mais entendimento a respeito da palavra dele e como devemos consagrar a nossa vida para sermos melhores para Ele e para sermos instrumentos da obra dele.